quarta-feira, como que vocês estão? Quero ouvir vocês, como que foram os episódios de segunda e terça-feira aí na sua vida, porque a grande verdade é que o Chá com Deus, ele existe por um propósito, que foi um chamado mesmo de Deus, para que eu pudesse compartilhar toda a transformação que a palavra de Deus trouxe para minha vida, principalmente no tema que é o nosso Chá com Deus de hoje, na gestão das minhas emoções. Diante de um período muito desafiador que vocês já conhecem, o Chá com Deus não é sobre o meu testemunho, mas é importante sempre que necessário retornar para um ponto que todos nós vivemos, porque a grande verdade é que a minha vida, ela, do ponto de vista como criatura de Deus, ela não é diferente das suas. Todas nós fomos criadas por Deus. Cada uma de nós tem um propósito, assim como também tem os seus desafios, os seus desertos, as suas tempestades. Então, por isso que eu sempre volto. E a temática de hoje, quem lembra, quem assistiu segunda e terça vai lembrar. Nós estamos numa semana trabalhando as 5 saúdes que faz parte do ecossistema Sisters Club, aonde nós trabalhamos essa mandala mesmo, com Deus no centro e no entorno as 5 saúdes da vida de todo ser humano. Falamos na segunda-feira sobre a saúde financeira, falamos na terça-feira sobre a saúde familiar e hoje nós vamos falar da saúde mental, a saúde emocional. E eu quero começar trazendo aqui para vocês uma informação muito importante. Quando eu sento aqui para trazer as informações, para trazer uma palavra de Deus, para trazer um conteúdo, a forma de preparar esse conteúdo para você, ela parte sim de uma ordem divina, através do que eu escuto, através do que eu vivo. Então tem a palavra de Deus o tempo inteiro como a direção. Existem as ferramentas humanas que eu encontro no meu dia a dia, e essa semana eu estou usando o livro da Camila Vieira, Novos Frutos, assim como a minha ferramenta, que é o método que nós criamos para apresentar para o mercado um clube de mentoria, de consultoria e imersão. E não é algo que eu coloco numa inteligência artificial e peço para a inteligência artificial pensar por mim. O que eu faço, sim, quando eu não tenho conhecimento, eu vou lá e busco. Eu quero falar sobre emoções, de acordo com o que eu vivi. Quando eu leio na palavra, exatamente falando, não tenha medo, você não está sozinha, existe promessas de Deus para sua vida e eu quero algo específico, eu pergunto. Mas tudo que eu compartilho com vocês, existe um trabalho. Primeiro, uma obediência, existe a palavra de Deus, existe a minha vivência, existe um tempo destinado para isso e existe sim a contribuição, quando necessário, de uma inteligência artificial. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é muito importante o valor que você dá quando algo é feito a partir de um comando, a partir de uma direção divina, a partir de um chamado, a partir de uma experiência, a partir desse interlocutor, desse mensageiro que está passando a mensagem para você, se ele viveu ou não. Por que eu estou trazendo isso hoje no capítulo de quarta-feira do Chá com Deus? Porque eu vou falar sobre os ambientes que você frequenta. Você é fruto daquilo que você vê, daquilo que você escuta, daquilo que você recebe através da sinestesia, que é através do ambiente que você vive também. Então isso é muito, muito importante para que vocês comecem a expandir a consciência da questão do que você recebe, do que você respira, não só dentro do seu ecossistema familiar, mas no seu ecossistema social. Combinado? Então o que eu vou trazer aqui para hoje? A palavra de Deus vai estar em Gálatas, então quero começar com ela, capítulo 5 de Gálatas. O tema do capítulo é a liberdade em Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E por que eu trouxe a palavra em primeiro lugar? Porque quando a gente olha
num conteúdo, numa apostila, num curso, numa mentoria, numa aula, numa pós-graduação, numa terapia, em tudo que vai envolver emoções e a saúde mental, existe algo muito maior do que as ferramentas humanas e do que a nossa capacidade racional de organizar e também da capacidade medicamentosa. Tudo é um conjunto, ferramentas humanas são extremamente necessárias quando existe uma prescrição médica, não por conta própria, mas vai existir uma soberania acima de tudo isso e é sobre essa soberania que nós vamos conversar. O que eu trouxe aqui para vocês, né? Quando a gente olha para Gálatas, né, ele traz o convite, essa epístola traz o convite para a gente, para que nós sejamos cheios do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito, Elaine? É refletir o que Jesus é, o que Jesus foi, principalmente nas emoções. Então eu trouxe aqui para vocês, eu fiz algumas anotações à mão para a gente pensar sobre esse versículo, sobre Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que é fruto do Espírito e não do esforço humano. Todas essas características das nossas emoções. Não é sobre forçar ser bom, porque todo mundo percebe. E quem não percebe é porque está no piloto automático. Mas as pessoas que vivem em Cristo, elas percebem quando você força ser uma pessoa calma ou mansa. Isso tem que partir do esforço do Espírito. E como que o Espírito faz isso por mim, acima da minha força racional? Através da rendição, da humilhação. Por isso que a gente vai ter sempre, se você quer se tornar manso, mansa, sábia, se renda, se humilhe, porque é através disso que o Espírito Santo passa a ter liberdade para fluir e para te apresentar. E aqui eu coloquei, né? Mais do que tentar melhorar por conta própria, precisamos nos render mais a Deus para que o Espírito frutifique. E aí eu coloquei algumas características que fala ali em Gálatas. O amor é a base de tudo. Em 2016, eu fiz isso num processo de coach. Eu usei o amor para curar várias feridas minhas dentro de um episódio terrível no meu ambiente de trabalho. A alegria, independente das circunstâncias. Então, Deus, ele está com você em todas as circunstâncias e ele quer você alegre. Eu lembro que nesse período de deserto da minha vida, agora em agosto de 2024, não nesse de 2017, 2017 eu tinha zero maturidade espiritual. Nesse de agosto eu comecei a ter. E eu lembro que um dia eu estava indo praticar uma aula de yoga, praticar um exercício físico e eu estava vivendo um deserto com meu marido na UTI. E depois que eu saí daquela aula, eu consegui ler um versículo, eu consegui dar risada, eu consegui falar com os meus filhos, porque o Senhor quer isso. Ele quer nos ver alegres. A paz mesmo diante das batalhas que você está enfrentando. A paciência, esperar confiante no tempo de Deus. E eu confesso que a paciência para mim é desafiador, porque eu costumava querer tudo no meu tempo. Então, minha maior rendição, a minha maior humilhação está referente ao relógio, ao tempo. Amabilidade, ser gentil, isso é uma das características que eu tenho muita facilidade. Bondade, agir corretamente. Fidelidade, ser constante e confiável diante de Deus e dos outros. Mansidão, força sob controle, sem arrogância. Aqui também, para mim, a mansidão, ela é o mais desafiador. Por quê? Porque eu quero fazer tudo na base da minha força. Eu queria, né? Hoje a minha rendição, a minha humilhação. Domínio próprio, governo sobre si mesmo e pedir por sabedoria. Então, esse é o conjunto que vai fazer com que a gente consiga fazer a gestão das nossas emoções muito melhor, sem ficar preso no passado, colocando todas as culpas das nossas características no nosso passado, porque isso é uma depressão, e também não ficar ansiosa no futuro, querendo pensar no tempo humano, porque isso gera ansiedade. E quando você está sob estresse, que é o estado presente, você entra num burnout, que é quando você não consegue se concentrar. Você nem vive no passado nem no futuro, mas você vive estressada com o presente. Entra num burnout. E outra coisa, quando a gente está na palavra de Deus, a gente diminui cada vez mais a nossa comparação e aí a gente acessa a nossa essência. A comparação, para mim, ela me liga a um ponto de orgulho e
querer resolver tudo na força do braço. Então eu preciso cuidar da comparação. Por isso que vez ou outra, e na maioria das vezes eu não assisto pessoas da mesma área ou muito inspiração para mim, porque quando eu vejo eu estou trabalhando até meia-noite, 1 hora da manhã, para que na força do meu braço eu alcance aquilo que a pessoa alcançou. Estou trazendo a minha vulnerabilidade, falando sobre a minha vida para que você olhe para a tua e consiga entender aonde esses pontos se cruzam para você parar de se comparar. Eu estou no meio de um sabático do meu perfil pessoal. Por quê? Porque eu quero me render cada vez mais ao Senhor, porque eu quero diminuir a minha raiz de rejeição, eu quero diminuir cada vez mais essa minha força carnal. Então eu escolhi fazer isso. Por quê? Porque eu não quero ficar me comparando com as grandes players do mercado que falam a mesma coisa que eu, ou ficar perdendo o meu tempo. Tempo para mim é uma moeda muito preciosa, então eu presto muito atenção nisso. E para finalizar, eu quero trazer uma contribuição do livro da ferramenta humana que nós estamos usando, além da minha própria ferramenta do Sisters Club, que vai deixar um ponto de reflexão para você em relação às suas emoções. Não vou ler tudo, mas basicamente a Camila Vieira pergunta: qual foi a última vez que você teve a coragem, ou a humildade, ou o amor próprio, ou o tempo necessário para você se despir, tanto metaforicamente, né? Quanto ali literalmente, se despir das suas roupas, se despir dos seus papéis, se despir de tudo aquilo que você apresenta para o mundo, da porta do teu quarto para fora, porque em muitos lares existem papéis dentro do próprio lar, que na verdade não é um lar ainda, é uma casa, onde tem funcionárias, onde tem outras pessoas que você veste uma máscara. Então, da porta do seu quarto para dentro. E se você estiver vestindo uma máscara para o teu marido, no box do banheiro, aquela hora que você está literalmente sozinha, o que que você observa sem pressa sobre si mesma? O que que você está enxergando? Você está enxergando alegria, paz, entusiasmo, paixão pela vida e amor? Ou será que você está vendo dores, medos, insegurança, culpa, cansaço e desânimo? Isso é um diagnóstico extremamente poderoso para a tua sanidade. Porque se você não tem tempo de fazer isso com você, como é que você vai ser capaz de observar o teu filho, o teu esposo? Se você não tem mais o teu esposo, o teu futuro esposo, observar a tua mãe, observar aquelas pessoas que precisam de você, se você não observa nem a si mesmo. E esse autodiagnóstico, ele é necessário. Por que que eu entrei num sabático do meu CPF? Porque eu parei para observar. Eu falei, uau, eu lancei uma empresa, eu estou em outro projeto comercial, eu tenho outras propostas, eu tenho uma empresa que agora na metade do ano vai trazer novidades para o mercado e eu tenho agora a minha vontade de exercer ministério na igreja, e se eu não fizer esse autodiagnóstico, daqui a pouco eu estou contratando babá, eu não estou mais vindo para minha casa durante a semana para colocar meus filhos para dormir, eu vou viajar mais do que ficar em casa. E isso é onde eu me perco. Esse é o que o diabo gosta de ver a Elaine fazendo. E o que que o diabo gosta de ver você fazendo? Que é onde ele sapateia na sua fraqueza. É importante, porque quando a gente toma consciência, a gente vai lá e intercede. Aqui não, inimigo. Aqui você não tem autoridade para agir, porque olha, eu estou me autorregulando. Olha eu aqui como filha amada do Senhor. Olha o que eu estou fazendo. Estou pausando, estou respirando, estou me olhando, estou tirando aquilo que desorganiza as minhas emoções. Então isso é muito importante que você faça. Eu sei que essa semana ela está mais profunda. A palavra de Deus, ela entra num lugar talvez que você nunca imaginou, que é você com você, que talvez você tenha pensado até hoje que somente o seu terapeuta, somente o seu coach poderia cuidar disso, mas o Senhor é a soberania, é o Deus é o Deus de Israel, é Ele, essa soberania, o Criador de tudo, que criou o povo de Deus, é Ele que tem essa soberania sobrenatural sobre todas as ferramentas humanas que você e eu fazemos aqui na Terra.
E é para Ele que você tem que se render. É para Ele que você tem que ajoelhar e clamar: Senhor, pela tua misericórdia, pela tua soberania, me livra desses pensamentos, conduza. Ou vocês acham que fui eu que resolvi fazer um sabático? Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho capacidade para sair do meu viés de perigo sozinha. Então é uma rendição. O que que você está disposta a literalmente se render a Deus para que Ele cure os teus desvios emocionais? Essa é a minha pergunta para hoje. Encaminha para alguém que está precisando, para alguém que está com depressão, para alguém que está com burnout, para alguém que está com ansiedade, para que essa pessoa encontre aqui, ó, que ela una as ferramentas humanas, que ela pegue tudo, a terapia, o coach, os mentores, mas que ela coloque a palavra de Deus de forma soberana sobre todas as coisas, sobre todas as saúdes da vida dela. Que assim seja, em nome de Jesus, porque eu creio no Deus de Israel. Amém. Te vejo amanhã, quinta-feira.